já viu eu anunciar, né, a presença do nosso convidado na manhã de hoje, Dr. Newton Fontoura, médico, né, tupanciretanense, pessoa que atua em nossa comunidade há décadas, conhece intimamente a saúde da comunidade de Tupanciretã, pela sua experiência profissional e pessoal também, porque ele não é só profissional, ele convive com a nossa comunidade nos seus mais variados aspectos, sociais, econômicos, políticos, enfim, é um homem que convive com a comunidade intensamente. Além de, claro, um técnico muito competente, uma pessoa com conhecimentos para poder nos dar informações sobre isso. Por isso, e também porque ontem eu soube, através do prefeito Carlos Augusto, que o Dr. Newton estava sendo convidado a ministrar algumas palestras sobre esse tema, e claro que, como eu conheço ele muito bem, eu sei que quando ele vai fazer alguma coisa, ele procura se aprofundar no assunto, então por isso tinha a certeza de que eu procurando, ele tinha informações e temas para nos trazer, como eu já salientei, com a nossa cara, com a cara de quem conhece intimamente a nossa comunidade. Por isso, eu convidei ele na manhã de hoje, né? O Dr. Newton madrugou hoje lá, estava ao celular pela madrugada, eu percebi que ele estava, a gente tem um grupo de amigos ali que conversa no WhatsApp, que é conjunto, né? E aí convidei-o e ele prontamente atendeu o convite. Eu sei que ele tem consulta daqui a minutos lá no seu consultório, ele continua atuando intensamente, né? Por isso a gente não vai prolongar muito essa abertura aqui para poder ouvi-lo. Em primeiro lugar, Dr. Newton, muito obrigado pela presença do amigo aqui, é um prazer retornar a tê-lo aqui nos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da Tupã. É um prazer estar nesse microfone mais uma vez, depois de algum tempo. E estamos à disposição para ajudarem no que a gente puder, nesse momento em que existe tanta apreensão em relação a esse fenômeno que está ocorrendo no mundo inteiro e agora no Brasil, como sempre, chegando atrasado, mas com a grande vantagem que já chega aqui com a experiência que os outros países já tiveram ou estão tendo. Então, é diferente como na China, nos Estados Unidos, que eles, ou na Itália mesmo, que eles foram pegos de surpresa e são pioneiros no tratamento, em tudo isso. E nós já estamos pegando o assunto estudado até certo ponto. E isso é uma vantagem brasileira nesse momento. E o Brasil, na parte de atendimento ao público, da saúde pública, está bem estruturado, especialmente aqui o Rio Grande do Sul. Que bom. Doutor Newton, eu sei que o senhor ontem palestrou no Centro Espírita, o senhor foi convidado a fazer algumas palestras aí, por isso o senhor com certeza tem alguns tópicos que considera mais importantes para trazer à nossa comunidade. Gostaríamos de lhe ouvir sobre isso. Olha, Miguel, a gente pesquisou bastante e a gente encontrou as mais variadas opiniões. As opiniões da imprensa, as opiniões dos médicos, alguns médicos mais reticentes, alguns especialistas, mas ao mesmo tempo a imprensa jogando uma preocupação imensa em cima desse evento, que é essa enfermidade que está fracionando hoje o mundo até na área econômica, em área social, com fechamento de fronteiras, com distanciamento de pessoas e parece que o mundo está feito uma mosca tonta voando para lá e para cá. E o que estão fazendo os países é fechar as fronteiras, proteger sua população e esperar para ver, adotando as medidas simples, porque esse tratamento não existe antibiótico para ele, é um tratamento sintomático apenas. E é o que estamos fazendo aqui em Tupanciretã, o prefeito, a saúde pública está se mexendo muito com isso, está criando já espaços para esse tipo de atendimento. Perfeito. Bom, que dicas ou que informações o senhor julga importante as pessoas estarem atentas? Tem aquelas básicas que todo mundo tem falado, mas eu sei que nunca é demais repetir, porque são básicas. As prevenções, as formas das pessoas agir não é nada muito complexo. Os cuidados básicos que a gente deveria ter sempre, né? Há muitos anos atrás, eu andei viajando no exterior, num país aí, foi no Japão, e isso 40 anos atrás, e eu observava gente com máscara cirúrgica na rua, e naquela época, assim, não se tinha tanta noção, assim, como hoje. Eu pensava, o que esses caras andam com máscara na rua para se proteger de quê? Aí eu burramente fiz uma pergunta para uma pessoa e ela respondeu, fiquei quieto, não falei nada. Aquelas pessoas que usam máscaras no Oriente, principalmente no Japão, eram pessoas
que estavam resfriadas ou com alguma doença que não queriam transmitir para os outros. Elas estão protegendo os outros. Era não uma assim. questão de cultura usar uma máscara. E hoje a gente está chegando aqui, o pessoal falando, acho que o estoque de máscara deve ter acabado já pelo mundo, aqui na nossa região. Mas a verdade é que quem tem que usar máscara é a pessoa que está infectada. Uhum. Ou o profissional que vai atender essa pessoa. Exatamente, o profissional. Porque esse vírus ele entra pelas mucosas, por exemplo. A pessoa coça os olhos, põe a mão na boca. E são detalhes do cotidiano que a gente costuma fazer. A gente tem que começar a mudar alguns hábitos em relação à atitude perante a vida normal mesmo, né? E lavar as mãos sempre bem lavadas. Uhum. E as técnicas estão na televisão, estão mostrando, lava o dorso da mão, lava os dedos, lava tudo. Polegar. Polegar, tudo isso aí. Os apertos de mão, hoje chegamos aqui A gente fica constrangido, com né? os cotovelos. Beijos, abraços. E uma coisa importante no Rio Grande do Sul que tem que ser levada em conta: o chimarrão. O chimarrão, o pessoal fala que é bomba de ouro, que não sei o que lá, que mata os germes, não mata coisa nenhuma, não tem nada, isso é uma falácia. Uhum. O que pode acontecer é que aquela água a 70, 80 graus, muitos germes morrem, mas o vírus, certamente que não. Então, o chimarrão, lamentavelmente, Coletivo, notícia, de forma nenhuma. não, nas casas vou ter que ter uma cuia para cada visita. Porque uma pessoa me falou, não, então dá para, não, as contas bombas. Vai trocando a bomba e estraga o chimarrão. Não tem não como. dá certo, vai ser uma cuia para cada um. Um número de cuia e de bombas, é verdade. Então, outro detalhe que me chama a atenção nesse momento é que uma das atitudes que têm os governos, corretas, param as aulas. Por exemplo, em Santa Cruz, ali perto de Santa Cruz, Teutônia? Em Teutônia, ali pararam as aulas, porque tem um caso importado lá, que chegou da Europa e está com problema, uma moça. Então, param as aulas. E as crianças vão para onde? Os pais estão trabalhando, e as crianças vão para a casa de quem? Dos avós. E os avós são o quê? Velhos. Estão na área de risco. É a área de maior risco. Né? A área de maior risco, depois dos 60 anos, 70, aí quanto mais risco que tem. E uma coisa interessante que tem é que eu fiz um estudo comparativo entre a gripe nossa aqui, a gripe comum e essa gripe. Até que falo que não é bem uma gripe, mas chamo de gripe. A letalidade da nossa gripe aqui é em torno de 3%, mais ou menos. Da influenza é 3%. A influenza é mais ou menos 3%. Esta agora é 3%, 3 e uns quebrados. E considerando ainda, aí que vem uma conjectura para a gente pensar. Eu não estou dizendo para as pessoas relaxarem, não entender isso aqui. Isso aqui é uma matemática só. Como é que as pessoas... a maioria dos sintomas dessa gripe é zero. Tem uns que não sentem nada, outros sintomas leves, e esses não são notificados como gripe. Então, essas que são notificadas, que está nessa base dos 3%, são aqueles que fizeram diagnóstico. Fora dessa estatística estão os que não têm diagnóstico. Mas que têm o vírus. Então, parece que esse percentual deve ser mais baixo. Se sabe que ele aumenta, por exemplo, é 3% no geral. Porém, nos idosos, chega a mortalidade a 15%. Que é bem alta, né? Que aí é bem alta. De cada 100 pessoas, 15 poderão falecer. E os cuidados são cuidados gerais, porque não existe ainda alguma coisa para resolver. Sintomáticos. Agora estão falando que ibuprofeno não pode usar, então não se usa. Então Existem outras medicações que poderão ser usadas. Né? Enfim, os cuidados que tem que ter um preparo. A prefeitura aqui está fazendo um trabalho, parece bem bom, falei com o prefeito. Eles vão traçar, eu acho, amanhã ou depois da manhã, um programa de atendimento, vão formar uma comissão permanente para controle de decisões. E
E parece que ontem teve já um decreto com cancelamento de eventos públicos. Exato. Pela O prefeito prefeitura. nos concedeu uma entrevista ontem, depois a gente vai reproduzir ela aqui na íntegra. O decreto está sendo formulado, mas o prefeito já antecipou alguns itens do decreto. Um deles é esse que o senhor citou: os eventos municipais estão todos suspensos por 30 dias. Né? Sugestão para que os eventos particulares também não ocorram, é uma sugestão, não é uma proibição. Né? As escolas devem parar acompanhando o calendário estadual, ou seja, a partir de quinta-feira não terá aula nas escolas estaduais. E os demais pontos do município permanecerão ativos, sempre com aquela sugestão ou orientação de que só vá quem efetivamente necessite com urgência ir lá. Né? Doutor Newton, essa prevenção é para que o vírus não espalhe. Né? Ele seja diminuída a velocidade dele ser espalhado. Mas ele vai ficar por aqui. Quer dizer, uma hora ou outra ele vai nos atingir de alguma forma. Daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, o vírus não vai sumir. Sim, é que os vírus, a história da virologia, eles têm um ciclo. Eles chegam, aumentam, ficam um tempo lá de alguns meses e depois ele começa a reduzir. Até porque as populações começam a ter resistência àquele vírus. E ele não se propaga. E ele acaba não se propagando. Voltando ao assunto ainda da prefeitura, achei interessante, falando com o prefeito, que ele já deve ter falado, mas eu acho que não custa alertar, que vai ter um posto de atendimento naquele posto novo perto da estação experimental, vai ser esse específico, é o posto 4, e as internações, eu estava preocupado, como é que eu vou internar no hospital? Chego no Hospital Brasileiro na Terra, temos lá um caso, e aí? Enfermagem, todo mundo, tá. Então eles criaram um sistema de internação na FEPAGRO. FEPAGRO é dentro da estação experimental, que tem um prédio, eu já conheço aquilo lá há muito tempo, quando tinha reuniões lá de fora que vinham. Tem um prédio muito bom, com 11 apartamentos, com banheiro privado, com tudo. Parece que estão reativando isso para efetuar internação lá. Então, parabéns para a prefeitura, porque está tomando as medidas antes que aconteça, porque nós não temos casos nenhum. Aliás, o Rio Grande do Sul não tem nenhum caso autóctone. Os casos daqui são importados. Chegaram de fora. E o pessoal que está chegando de fora agora está em quarentena. Vamos ver o que acontece agora na continuação disso aí. Eu tinha uma estatística sobre mortalidade no Brasil. Eu fui dando uma olhada nisso porque eu estava preocupado com esse susto que a gente está levando. Eu digo, vamos dar uma olhadinha no resto que acontece. Então eu fui olhar assim, óbitos no Brasil. Acidente vascular cerebral, derrame, essas coisas, trombose. 100 mil casos por ano. Infarto de miocárdio, 70 mil casos por ano. Pneumonia, em 2015 eu peguei uma estatística, deram mais de 100 mil. Violência urbana, assassinatos, 62 mil no Brasil, por ano. Acidentes de trânsito, 47 mil por ano. Mortes em acidente de trânsito, 47 mil. Então, nós temos várias epidemias aqui no Brasil que teriam que ser controladas. Então, fazendo um paralelo com isso aqui, e de maneira nenhuma estou dizendo que tenha que se deixar de ter os cuidados. Eu acho que quando existe um problema, nós temos que enfrentá-lo, e hoje, com a mídia, com tudo que tem, é mais fácil de propagar, de explicar para o mundo, para as pessoas entenderem. E eu estou vendo uma coisa muito interessante, positiva, é que eu estou vendo que as crianças já estão descobrindo que tem que usar álcool gel, que tem que... Agora estão juntos. Isso aí vai ficar na cultura deles para sempre. Sem dúvida. Então, isso para sempre, para a humanidade, vai ser um diferencial muito grande nessa geração que está chegando para nós. Eu creio que esse comportamento que o senhor constatou há 30 ou 40 anos atrás no Japão deve ter origem em algum problema que eles tiveram há décadas atrás, ou há centenas de anos atrás. Né? Provavelmente o Japão teve um problema de virose que educou-os dessa forma a saberem que a proteção que eles têm que fazer para os demais, para não contagiar os demais. Né? É o que precisa agora. Quer dizer, toda pessoa que tiver algum sintoma, alguma coisa, essa pessoa deve ter na consciência que ela não deve passar nada para o seu semelhante. Isso é uma coisa cristã, é uma coisa humana, e eu acho que, de alguma forma, essa endemia está contribuindo para que a população
comece a pensar no seu semelhante, na defesa da pessoa que está ao seu lado, além da cultura egoísta ocidental que nós temos. Pela sua experiência que o senhor tem, doutor Nito, e pelas informações que o senhor tem até hoje, vai ser possível desenvolver uma vacina, uma medicação, um remédio para combater esse problema? A outra gripe que nós temos comum já tinha o Tamiflu, que estava agindo muito bem. Agora, tem as notícias que tem recentes, de ontem, de hoje, é que estão desenvolvendo uma vacina que talvez em 3, 4 meses esteja pronto. E uma medicação semelhante ao Tamiflu, mas dirigida exatamente para esse vírus, também está em curso, talvez brevemente, gente, em poucos meses já teremos no comércio ou nas entidades de saúde já a distribuição deles. Uhum. Nós estamos na iminência de um clima bem diferente. Hoje, por exemplo, o clima está ameno, está agradável, está 23 graus de temperatura. Nós até desligamos o ar-condicionado, botamos um ventilador aqui para ventilar aqui a sala, porque hoje permite... Para espantar os vírus. Para espantar os vírus, né? Hoje está um clima mais agradável. Nós teremos daqui a pouco o rigor do inverno, que no Rio Grande do Sul amplia essa questão do problema do resfriado, da gripe, né? Em virtude da falta de aeração, das salas ficarem mais fechadas, pessoas mais próximas assim. Nós poderíamos ter um problema mais acentuado no Rio Grande do Sul em virtude disso do que os demais estados do Brasil? É provável que sim, porque, veja bem, na Europa é frio, no hemisfério norte está frio. As pessoas lá, quem já foi lá sabe, eles vivem fechados em ambientes com ar-condicionado. Aliás, aqui estamos começando a fazer a mesma coisa. Eu vou na casa dos meus amigos, a maioria deles está tudo fechado e tem um ar-condicionado. É um split agora, né? Isso. É um split ligado e a gente está vivendo fechado. O problema é a falta de ventilação que o inverno proporciona. Porque parece que a incidência do vírus não se interessa muito pela temperatura, se interessa muito pelo ambiente, né? Onde sim. ele está. E a proximidade de contágio é 2 metros de uma pessoa para outra. E depois as mãos que vão na boca, que vão no nariz, que apertam mão, e, enfim, aí são aqueles atos do cotidiano entre as pessoas amigas, principalmente, que estão. Perfeito. E a pessoa que tem mais de 60 anos deve ter mais cuidado. Eu, por exemplo, estou pensando como é que eu vou me cuidar. A próxima pergunta era essa. O senhor está na faixa de risco maior, né? O que o senhor vai mudar no seu dia a dia? Qual é a atitude que vai tomar? O senhor vai ser uma referência para as demais pessoas que estão na sua condição de idade. O senhor é saudável, está ativo, vai na academia, vive socialmente, está tudo bem, né? Mas e aí? Isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu ficar em casa vendo alguns programas de televisão de manhã é meio complicado. Não vou falar o nome deles, lógico. Até porque estão mudando, parece alguma coisa. E ficar em casa vendo um Vale a Pena Ver de novo também é meio complicado. Então é melhor estar no consultório, às vezes, do que estar em casa. Se bem que em casa a gente está junto com a família, é bem diferente, é bom também. Mas o médico é uma criatura que não está no momento sendo pesquisado assim. O que faz o médico? O médico tem que se proteger, só dizem isso e ponto final. E a gente teria que estar atendendo. Aí eu fico pensando, eu não decidi ainda o que eu vou fazer. Qual é a sua rotina? Não, eu vou esperar para ver, não vou me afastar assim da lide, né, de ajudar as pessoas, tudo. Eu não vou me afastar, tomar alguns cuidados e no momento que a gente sentir que está na hora, que não dá mais, aí talvez a gente recolhe meus 70 e poucos anos na minha casa. Perfeito, muito bem. Nós estamos com o programa Variedades nesta manhã de terça-feira, dia 17 de março, trazendo para você essas informações com relação à questão que envolve aí a presença do Dr. Newton Fontoura aqui junto conosco, nosso convidado, né, que na manhã de hoje está nos trazendo algumas informações, algumas colocações na condição de profissional, de médico que ele é, de cidadão de Tupã-Siretã que ele é, e que com a sua experiência toda nos deu essas informações que corroboram com as demais informações que estão chegando, mas que, por outro lado, também nos dizem que é uma questão de nós estarmos agindo, por enquanto, nesse atual momento, com cuidado, com a devida reserva, mas seguindo a vida nas atividades que a gente tem que levar. Mas, claro, como ele bem salientou,
aumentando esses cuidados aí, né? Evitando aglomerações, lavando as mãos, tendo mais cuidado com higiene, utilizando álcool gel, se não for possível, lavar as mãos, o ambiente de trabalho procurar manter higienizado, enfim, as atividades que puderem ser prorrogadas, sempre prorrogadas, enfim, todos aqueles cuidados que você, imagino, já tenha também ouvido falar. Doutor Nilton, se o senhor gostaria de reforçar mais algum detalhe, eu sei que o senhor está em consulta, sua paciente está lhe esperando, né? São 9h31, mas aguarde um pouquinho, por favor. Não tem problema. Se o senhor gostaria de reforçar algum detalhe, colocar algum aspecto, ou simplesmente deixar a sua palavra final agora, nesse momento, já quero antecipadamente lhe agradecer pelo amigo ter atendido um convite de poucos minutos atrás eu fiz, e o senhor de pronto esteve aqui nos dando essa experiente informação e fundamentada informação. Mais algum detalhe, por favor, doutor Nilton? Miguel, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui explanando uma coisa que eu andei estudando nos últimos dias por força de alguns convites. E dar os parabéns principalmente para o prefeito, que ele está sendo rápido, ele está agindo bem rápido, tomando providências para os casos futuros que possam aparecer em Tupã-Seretã, e porque os cuidados já estão tomados e as providências já estão em andamento. Então, parabéns para a nossa cidade, para o nosso prefeito e a sua equipe, a secretária da Saúde, que estão se antecipando a um caso que possa haver em Tupã-Seretã e estão trabalhando bastante. Isso aí, para nós que vivemos aqui em Tupã-Seretã, nos resta agradecer essa atenção. Dr. Nilton Fontoura, nosso convidado na manhã de hoje, trazendo informações para você. Eu vou a um intervalo comercial, nós teremos hoje ainda outros temas tratando sobre a questão do Covid-19, né, do coronavírus. Como eu falei antes, o prefeito municipal já nos concedeu uma entrevista na tarde de ontem falando essas questões que o Dr. Nilton aí comentou, que estão por ser decretadas em Tupã-Seretã. O decreto deve sair nas próximas horas. Já foi formada uma comissão especial para tratar desse tema, né, coordenada pela Secretaria de Saúde e um integrante do Hospital de Caridade Brasil na Terra e composta por todos os secretários do município de Tupã-Seretã, né? Nós vamos reproduzir daqui a pouquinho, essa matéria já está no site da Tupã, ali no tupã.com.br. Também teremos aí um vídeo que a doutora Jane Costa, uma infectologista famosa, né, liberou aí com algumas sugestões e orientações que ela coloca, também é importante, além de informações que estamos recebendo também da Rede Gaúcha Sat e dos demais órgãos de imprensa, levando para você. É uma campanha da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, em parceria com o governo federal, né, estimulando as pessoas a terem alguns cuidados para evitar a propagação deste e dos demais vírus, né? Porque vale salientar que esses cuidados aí, eles se aplicam a todos os vírus, né? É a mesma coisa para todos eles, não é uma questão específica ou especial para o Covid-19. Bom, aliás, Covid-19 é o nome da doença, né? O vírus é um coronavírus, né? Mas é COVID-20? Coronavírus. Coronavírus 20, né? E o Covid-19 é o nome da infecção, da doença que a pessoa desenvolve a ele, né? Uma das questões que me chamou a atenção, eu não sei se foi a doutora Jane, eu vi alguma informação que é baseada em fatos, de que as pessoas tenham que ter o cuidado quando tiverem dificuldade respiratória, né? Se você tem sintomas de uma virose, de uma gripe, mas tem talvez até um pouco de febre, enfim, mas você não tem dificuldade respiratória, dificilmente vai ser o novo coronavírus, né, doutor Nilton? A orientação é quando acontecer esses sintomas, fica em casa. Uhum. Fica em casa, usam a máscara para não contaminar o resto da família. Perfeito. E se aparecer, então, dispneia, isso é um pouquinho de falta de ar, alguma coisa, aí tem que se dirigir ao sistema que está sendo montado para isso aí. O único problema que tem é que as pessoas às vezes ficam nervosas e vão achar que tem falta de ar. E aí vão ser investigados igualmente. Perfeito. Bom, eu vou ao intervalo e já retorno em nome de Delta Sul, onde você tem ofertas para levar. Tem lá uma cafeteira Arno Perfecta inox 600ml, apenas R$ 7,90 mensais no carnê. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Tem lá o kit Gillette Magic 3 Aqua, 2 cargas por apenas R$ 26,90 cada. Na São João você tem também uma loja de conveniência e horário estendido das 7h30 às 23 horas sem fechar ao meio-dia. Teseus 30, esse produto que tem revolucionado o mercado em um problema tão comum entre os homens, a impotência sexual. Teseus 30 você encontra na farmácia de sua preferência. Eu vou honrar